Meus amados e amadas de Deus, mais uma vez aqui reunidos para louvar e bendizer a santa palavra. Hoje, mais uma vez, peçamos perdão ao nosso Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humanos que somos. Ó grande e poderoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento, reunidos aqui estamos e pedindo a vossa graça do perdão e da misericórdia para anunciarmos o Evangelho. Meus amados e amadas, o Evangelho de hoje está lá no livro de Marcos, no capítulo 7, dos versículos 1 até o 13. Ouçamos. Naquele tempo, vieram ter com Jesus os fariseus e alguns dos escribas que eram chegados de Jerusalém. E quando viram tomar a refeição, alguns dos seus discípulos com as mãos sem lavar, isto é, por lavar, os vituperaram por isso. Porque os fariseus e todos os judeus, em observância da tradição dos antigos, não comem sem lavarem as mãos, e, quando vêm do mercado, não comem sem se purificarem, e assim observam muitos costumes que lhe ficaram por tradição, como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e os leitos. E lhes perguntaram os fariseus e os escribas: por que não mandam os teus discípulos conformes com a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E ele respondendo lhes disse: com muita razão profetou de vós, hipócritas, Isaías, como está escrito: este povo honra-me com a boca, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram eles quando ensinam máximas e preceitos dos homens. Porque, deixando os mandamentos de Deus, observais cuidadosamente a tradição dos homens, lavando os jarros e os copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: vós bem fazeis por invalidar o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. Idem. Todo que tratar mal de palavra a seu pai ou a sua mãe, morra de morte. Mas vós outros dizeis: para cumprir com a lei, basta que um homem diga a teu pai ou a tua mãe: toda a corban, que é toda a oferta que eu faço a Deus, será em teu proveito. E não lhe deixais fazer mais coisas alguma a favor de seu pai ou de sua mãe, vindo assim a reincidir a palavra de Deus por uma tradição de que vós mesmos fostes os autores, e fazeis ainda muitas outras coisas que parecem com esta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados e amadas de Deus, nós podemos refletir hoje no Evangelho que Jesus, o tempo todo, ele estava com seus discípulos, pregando, anunciando o Evangelho, mas eram perseguidos pelos escribas, pelos fariseus, as pessoas contrárias, porque queriam confrontar Jesus. Mas Jesus, na imensa e infinita sabedoria, porque ele é filho do nosso Deus, veio para nos ensinar e anunciar o reino de Deus. Ele sabia como resolver todas essas questões. Enfim, o que nos chama a atenção hoje no Evangelho é quando os escribas, os fariseus, eles questionam Jesus porque Jesus não pediu que os discípulos lavassem as mãos para se alimentarem. Mas isso é apenas um detalhe, meus amados e amadas. Jesus lembra o que Isaías disse. Isaías profetizou que nada adianta estar cuidando daqueles preceitos antigos, que isso são normas, etc., mas estar com o coração voltado para o Deus Supremo, para o nosso Deus Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, de nada adianta andar com
as vestes limpas, o corpo limpo, mas o coração que não agrada ao nosso Deus. É momento de nós refletirmos muito sobre isto, porque o mais importante, meus amados e amadas, é estarmos com o coração voltado para Deus, nos princípios, nos valores que Jesus veio anunciar o reino de Deus e para podermos seguir. Outra situação que nos chama a atenção aqui, quando Moisés fala isso aí, que as pessoas que às vezes estão falando sobre Deus, mas nada tem de coração de fato e de verdade, estão falando por falar, também está contra o anúncio do reino de Deus e contra os princípios que Jesus nos ensinou. Meus amados e amadas, nós temos que estar o tempo todo voltado para o que o Evangelho nos alerta, o que o Evangelho nos ensina, porque a prática não é fácil, nós humanos que somos, nós somos pecadores. Honra teu pai e tua mãe. Aquele que não honrar o pai ou a mãe, interessante a expressão, a morte está registrada aqui, né? Morra de morte. O que Deus quer, o Espírito Santo quer nos falar sobre isso? Morra de morte. Existe duas mortes, a morte física e a morte espiritual. A morte espiritual, meus amados e amadas, é quando nós não temos a oportunidade, nós vamos morrer sem arrependimento, sem pedir perdão a Deus, porque muitas vezes, quantas vezes pecamos por dia, até 70 vezes 7, Deus perdoa, mas nós temos que pedir perdão e procurar não repetir mais tal situação. Então vamos neste momento fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, porque essa oração também nos diz do perdão. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Senhor, livra sim, porque só vós sois o reino, o poder e a glória para sempre. Meus amados e amadas de Deus, o Evangelho de hoje nos diz tanto que nós vamos permanecer na fé, levando em consideração todas as alertas que o Evangelho nos propõe. Receba o meu abraço e até o próximo com o poder de Deus.